beleza. Então eu vou fazer uma dinâmica diferente, né, para a gente poder ganhar tempo. Que aí a gente fica com um tempo assim mais otimizado, né? Basicamente a gente tem aí um compasso de espera do mercado, né? A China prometeu auxílio para o mercado imobiliário deles, né? Mas até agora não atuou em cima disso, né? E não saíram esses auxílios, então o mercado fica ali em compasso de espera, né? Então, o que acontece, na verdade, é uma incerteza muito grande assim, de qual vai ser a dinâmica, né, do mercado daqui para frente. E no caso do Brasil, né, a gente está muito preocupado com a questão do, a meta do governo é zerar déficit em 2024 e 24, e o mercado está achando que isso é quase impossível, né? Então eles continuam lá as discussões sobre reforma tributária e arcabouço fiscal, né? E a novela ainda não terminou e ainda por cima, assim, o governo está querendo colocar mais ministério, então é um negócio assim bem complicado. Assim, o mercado fica com o pé atrás quando se fala dessas coisas, né? Mas a parte boa dessa história é que o Banco Central realmente cortou juros e a dinâmica da inflação está se mostrando comportada, mas eles estão ainda em um compasso de atenção, né? Estão atentos aí à dinâmica da inflação. Então parece que a gente vai ter um fato interessante da gente ter realmente juros sendo cortados aí para frente até o final do ano. A projeção do mercado já é algo abaixo de 12% em dezembro. Então, assim, isso é uma dinâmica muito boa se realmente conseguir implementar. Tá? E a parte mais complicada, que a gente ainda está em compasso de espera também. Então, assim, são três fatores aí que estão fazendo o mercado ficar meio parado. Né? Então, é a questão da condição econômica da China, a questão do déficit fiscal do Brasil e os Estados Unidos ainda mostrando uma economia forte, mesmo com inflação e mesmo com subida de juros. Então, assim, não se tem ainda uma certeza se o mercado americano realmente vai parar de subir juros. Ainda tem aí uma preocupação maior deles de trazer a inflação para a meta de 2%. Né? E isso aí num horizonte ainda não muito previsto, né? Mas a questão mais complicada é se eles realmente vão parar de subir juros, porque aí eles teriam que ter uma preocupação maior se a inflação realmente vai começar a cair. Eles ainda não têm isso, né, como uma indicação muito forte. Então eles ficam aí em compasso de espera também para os sinais de inflação. O que está preocupando muito o mercado americano, e aí acaba afetando a gente por tabela, é a questão do déficit fiscal do governo americano, que está bem alto e está começando a gerar uma preocupação muito grande. Tá? Então, do ponto de vista econômico, a gente tem aí, para a definição desse final de ano, uma incerteza muito grande. E aí a gente fica meio que tentando ali trabalhar essas variações que o mercado vem dando e a gente acaba entrando num processo de consolidação. O preço fica variando entre faixas de negociação ali de resistência e suporte e a gente não vai para lugar nenhum. Tá? Então isso aconteceu em agosto, a gente ficou com uma queda já para meio que realizar lucro, né, do que aconteceu de julho para frente. Então a gente tem aí a dinâmica proposta aqui, a gente não passar ativo por ativo, vou mandar o relatório para vocês, né? E a gente olhar só os ativos que foram melhores, né, performando, e os piores. Então, do ponto de vista de queda de agosto, até que a gente se segurou bem, né? Então, o pior ativo que a gente teve foi a Gol, que ela vinha de uma recuperação interessante, né? De junho e julho, foi uma boa recuperação. Então ela veio aí para uma correção aproximadamente de 50% da pernada que ela deu
de junho até agora. Então, o pior desempenho, na verdade, é uma realização de lucro assim, bem acentuada, mas que está dentro de um cenário normal. Não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Tá? E o nosso melhor resultado foi a Kepler Weber, com 11,92% de alta, que contribuiu aí fortemente para o resultado que a gente tinha. E a gente aproveitou essa oportunidade, né, dada a recuperação que ela teve, de realizar lucro, colocar dinheiro em caixa e ficar ali com uma parcela estratégica, né, de lucro realizado na carteira com esse papel. Dada a proposta ainda de manter pagamento de dividendos altos que ela vinha fazendo. Então a gente vai manter isso aí e vamos ver se a gente, agora ela está muito esticada, se a gente pegar uma outra correção, a gente pode ser que aumente a posição do papel. Caso contrário, a gente entra em outros papéis que estão sinalizando aí também movimentos interessantes, tá? Então, as que caíram mais também, né, tirando a Gol, foram de lucros realizados também, né? A Light já tinha lucro realizado, a gente realizou quase 90% do lucro. E também a... Cadê? Como é que foi parar o papel? A Porto Belo, né, que era lucro realizado também. Tá? Então, assim, esses papéis foram os que performaram pior, mas a gente tem aí duas posições que eram de lucro realizado e estava, assim, tranquilo. Tá? Então, no cômputo geral do mês, a gente teve um resultado interessante. Por quê? Porque apesar da gente ter caído, né, a gente caiu menos que o Ibovespa e ainda recebemos dividendos. Então a gente teve ali um forte reforço de caixa de dividendos esse mês de setembro. A gente ainda tem outros papéis, esse mês de agosto, ainda tem outros papéis que vão pagar em setembro. Então a gente tem aí nesse bimestre um caixa interessante aí para dividendos, para aguardar novas posições, tá? Então, os dividendos que a gente recebeu foi 0,77%. Então, o clube ficou com uma desvalorização de 2%. Comparando com o Ibovespa, que foi menos 5,09%, a gente colocou 3,09% em cima do Ibovespa. Tá? Então, a gente vem mantendo a nossa dinâmica de colocar preço em cima do Ibovespa e está tranquilo. Tá? Então, em agosto, o clube foi menos 2%. O clube em 2023 a gente teve um aumento aí para o resultado de 11,15%, né? Então a gente tinha reduzido um pouquinho a nossa alta de 2023 e agora a gente recuperou. Tá? E o clube em 12 meses a gente está com 7,96% de alta. Então aquele recuo que a gente tinha tido, né, desse início de ano, a gente já recuperou e agora está estabilizando ali em torno de 8%. Tá? Então vamos ver se a gente mantém isso aí. Eu acredito que na dinâmica de corte de juros a gente vai aumentar o nosso resultado esse ano. Tá? E o clube desde o início, 21,93% de alta, a gente vem mantendo as nossas margens também do clube desde o início. Tá? Então, em relação ao Ibovespa em 12 meses, a gente está acima do Ibovespa em 2,89%. Então a gente está segurando ainda acima do Ibovespa. É lógico que aquela história, se o Ibovespa acelerar, né, para o final do ano, a gente vai ficar um pouco para trás aí. Vamos ver se a gente consegue performar bem também. Tá? Em relação ao IPCA em 12 meses, a gente está com 6,33% acima do IPCA. Então a gente está mantendo positivo ali também. Tá? E ao S&P, né, em relação ao S&P, a gente ainda está ficando para trás, porque a gente já vinha recuperando o S&P e agora a gente já tinha sido ultrapassado no mês passado e agora eles aumentaram a recuperação lá no mercado americano. Só que a preocupação de déficit fiscal do governo americano está ficando um fator aí estressante para o mercado americano. A gente está vendo que eles também estão parando de subir. Tá? E a nossa volatilidade está se mantendo aí dentro de uma faixa que vem diminuindo, né, mês a mês. Isso é interessante para a gente. Então a gente está com volatilidade de 15,3%. Tá? Então, como eu citei, né, a gente está com um ajuste de posição em Kepler Weber e a gente não teve nenhuma nova entrada de papel na carteira agora nesse mês de agosto. Tá bom? Então era isso que eu tinha para comentar para vocês.
Eu vou mandar o relatório, né? A gente fez aí uma dinâmica mais rápida. Eu acho que vocês podem dar o feedback de vocês, se vocês estão achando uma dinâmica mais rápida mais interessante ou não, tá? E a fórmula mágica que a gente vem rodando, não tem nenhuma novidade na fórmula mágica, continua o mesmo ranking que a gente vem tendo aí já, acho que tem 1 ano e meio já que esse ranking não sai do lugar na fórmula mágica, tá? Então eu vou mandar o relatório para vocês e a fórmula mágica para os interessados aí que me derem a confirmação de que querem, né, esse relatório aqui também das ações conforme a gente ranqueia pela fórmula mágica, tá bom? Então era isso. Alguma dúvida aí? Vocês querem ver algum papel? Para mim você pode mandar. O que eu queria ver falasse da Marfrig e da Minerva sobre essa compra aí que eles tiveram essa semana. Ah, tá legal. Eu vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui, tela inteira. Eu não tava compartilhando tela, né? Não sei nem o que ficou aqui na tela, mas eu acho que no vídeo vai mostrar o relatório. Para você aí, Ficou a sua imagem aí. para você, durante a reunião você só me viu, mas lá no vídeo ficou o relatório, tá? Tá vendo a minha Certo. tela aí? Ainda não. Agora chegou. Chegou? Então, aqui a gente está com o Itaú, né? A gente vê um recuo, né, que a gente viu agora aqui no mês de agosto, né? Isso aí é mais ou menos o desenho do que o Ibovespa fez também, tá? Deixa eu só confirmar aqui. Eu estou colocando aqui as médias móveis, né? Para a gente avaliar a média móvel exponencial e não as mimas. Tá? Só colocar o gráfico do Ibovespa que você vai ver que é basicamente o mesmo gráfico. Só tem um fator interessante aqui que o Ibovespa está segurando em cima ali da média móvel exponencial 72. Tá? Então, dentro de um cenário de recuperação, eu acredito que até 113 mil aqui, né, 112.500 ainda seja um recuo aceitável para o Ibovespa. Né? Deixa eu ver aqui essa projeção aqui para baixo, porque normalmente o Ibovespa ele projeta em torno de 100% daria ali em 110. Eu acho que é muito ele chegar ali. Ele deve aproximar de 112.500 até 113.500. Tá? Deixa eu apagar isso aqui e colocar a retração direta do topo até agora. Ele está corrigindo em 382, né? Deixa eu apagar isso aqui. Puxar daqui para cá. Lá pro topo. Ele tá corrigindo em 23.6, quer dizer, uma baita de uma correção já. Tá? Bom, a Marfrig, vou colocar aqui, o telefone resolveu tocar agora. A gente tinha comentado, né, que ela estava presa aqui, né, num caixote aí bem longo, né? Deixa eu só apagar isso aqui. O que eu tô gostando dela, caraca, ela fez um gap aqui impressionante, hein? Eu não tinha visto isso aqui, hein? Pera aí. Isso tudo aí, Marco, ela vendeu, acho que 11 matadouro para Minerva, né? Ah, tá, É entendi. o negócio da Minerva. Então, esse dia, ela deu esse gap aí e a Minerva caiu 20%, né? Tá, Então, entendi. então você vê que é no mesmo dia, entendeu? A gente está com uma alta A Marfrig, projetada. é, A eu não sei queda se já está em 50% ali da recuperação. Cara, aí com um fator externo fica um pouco mais complicado, mas se eu analisar que ela está alinhando as médias aqui, né, a hora que ela colocar 7,2 acima da 144, isso aqui projeta lá em 8,61. Tá? Então a gente tem um upside provável aqui
Se ela está mantendo aqui nos 50%, ela poderia puxar mais 15% aí de alta, né, para os próximos meses, tá? Dependendo aqui desse alinhamento. Deixa eu ver em mima isso aqui para ver como é que tá. Ainda não está alinhado, né? A mima 144 está muito acima da 72. Isso aqui já demanda um alinhamento bem maior. 610 entrou com resistência lá em cima, hein, cara. Putz, isso aí eu não gostei. Deixa eu ver aqui, gráfico semanal então. Deixa eu ver o que ela tem aqui. A Marfrig não está com um cenário muito bom, não. Vejam que esse gap aí, para alinhar esses fractais aqui, realmente o negócio vai demorar, hein? Deixa eu colocar em médias móveis exponenciais. Ela está com um suporte bem frágil no semanal, né? Nós estamos olhando o gráfico semanal aqui. O suporte está bem frágil e tem que alinhar todos os fractais aqui. A previsão é que ela suba até aqui, né? Poxa, ele vai desenhar ou vai? Um desenho no semanal. Novidade. Ah, tá. Suba até os R$9 aqui para poder alinhar o 34 e depois suba até R$10 para alinhar, testar o 144. Então, assim, para alinhar isso aqui, só fica bom acima de R$10, né? Então, e aí não mostra um fator interessante pra gente, que é um zigue-zague ascendente aqui, né? Ela já tá fazendo, né? Se a gente olhar essas linhas aqui, ó, no semanal ela já tá fazendo. Só falta ela começar a se aproximar de R$9 para fazer um zigue-zague ascendente aqui, tá? Bom, essa é a Marfrig. A JBS. JBS não, né? Você falou Minerva. Minerva, né? BIF 3. Caraca. Um contra outro aqui. Então tá segurando aqui em R$8, né? Esse alinhamento aqui de fractais é tudo para baixo, cara. Deixa eu ver o PVPC aqui. Ah, interessante, ó. No PVPC, os fractais verdes estão bem afastados, então estão alinhados, né? Deixa eu ver o alvo aqui para fractal vermelho. Se ele subir aqui em cima de R$9, ele mostra que não quer cair abaixo desse preço. E aí, que assim, se ele não se segurar e ele romper o 8,30, o alvo projetado é 6,20. Isso é para BIF, tá? No gráfico diário. O alvo projetado é 6,20. Se ele não segurar em 8,30. E aí, se ele conseguir subir acima de 9, então o alvo projetado é 10,60. Esse upside aqui seria de 17%, tá? Mas essa dinâmica é de alinhamento para baixo, tá? Tá vendo aqui? Mas ele não está desalinhado, ou seja, o PC72 não está abaixo do 305 e o 305 abaixo do 1292, tá? Então isso aqui é um alinhamento ainda positivo, tá? Agora, o cenário aí não está muito bom, né? Ó, interessante isso aqui. Os fractais MIMA 610 e MIMA 305 estão distantes um do outro. Então o 610 não consegue entrar como resistência sem que o preço caia muito, ou se ele ficar batucando aqui, ele vai conseguir alinhar, né? Vamos dizer que ele suba a partir de... Caramba, que é isso? Peraí. Não consigo desenhar. Ó, acima de R$9.
Não, solta. Rapaz. Tá pegando do fundo ali, que estranho. Acima de R$ 9, mantém ainda os grandes alinhados para cima, tá vendo? A gente teria aí um upside desse movimento, se possível, aproximadamente 20%. Mas isso seria pelo risco, tá? Porque aí eu coloco um stop bem abaixo aqui dos 8,20, né? Um stop de 10 para chegar a 20, quer dizer 2 para 1. Não sei se é muito interessante esse alinhamento. Eu esperaria alinhar para cima. Tá? Deixa eu ver no semanal se tem alguma perspectiva. Opa, no semanal tá interessante, hein, cara? Ó, 305 acima dos 610 e já mostrando força compradora aqui, ó. Tá? Então, realmente, a probabilidade maior é ele subir acima de R$ 9. Tá? No semanal tá bem interessante isso aí. Rompendo aqui os R$ 9, ele realmente vai subir para dar esse upside de 20% talvez, tá? É isso. Minha análise em relação a ele é isso. Tá? Mais algum que você quer ver? Não, só isso daí. Deixa eu te perguntar, e aquele FICube, como é que tá? Sabe? O fundo, É, aquele. o fundo tá ficando grande, cara. Você tá, mas ele já começou as operações? Já tá aberto, eu já tô posicionado. Se eu não for o 10º cliente, eu sou o 20º. Ah, é? Eu E, fui, e, eu fui um dos primeiros. Eu falei, cara, eu quero ser o primeiro desse negócio. e como é que tá lá o. Então, assim, cara, é aquela história que eu te contei, né? Assim, é uma rentabilidade que, cara, eu não vou nem me esquentar a minha cabeça, sabe? Porque o que acontece, né? E como ele é multimercado, vamos supor que eu estivesse operando esse papel pelo fundo, tá? Ele faz assim, ó. Como ele é multimercado, ele pode fazer isso. Cruzou o 7,2 para baixo, ele vende. Aí ele pega toda essa pernada aqui, tá? Coloca em caixa. Aí cruzou o 7,2 para cima, ele compra. Aí ele pega esses 20% de alta aí, entendeu? Ele vai fazer isso, cara. E é o seguinte, ele não é só com o papel aqui no Brasil, é em todos os lugares que ele tiver condição de entrar. Entendeu? Então, assim, é aquilo que eu falei. Eu vou colocando aportes lá e vou deixar correr, cara. Não é nem para tirar, nem pensar em rentabilidade agora, tá? Porque a, a probabilidade de uma rentabilidade alta é uma coisa impressionante, cara. Entendeu? Ela passa de 70% por causa dessa medição que eles fizeram lá com a Unicamp. Qual é o movimento que o preço faz depois que ele passa o fractal 7,2? Tá? Então isso aí já está validado lá pelo pessoal de modelo matemático em relação à métrica do FICUB lá na Unicamp, pô, que é o Thiago Raymond lá com o pessoal da Titan. Então assim, cara, deixa esse negócio rolar, não estou nem preocupado com isso. Ô, Tá? Marcos, você tem que fazer. É na Wise que você tem que fazer Na cadastro? Wise. Na Wise. Eu abro a conta pela Wise. E aí quando ele. É bem rapidinho. E quando ele me der a confirmação de conta aberta, eu faço tudo pelo aplicativo, né? Ah, Ele vai me dar um acesso. E aí eu entro lá e peço para ele alocar, né, o valor que eu defini lá no fundo FICUB. Depois que ele faz a primeira alocação, que é igual, parecido com o que a gente fez, né, no nosso clube, né, ah. eu posso ir fazendo aportes mensais no fundo, porque fica no meu aplicativo aqui, entendeu? É bem tranquilo de fazer.
Então você faz o cadastro lá e fala com, é Wesley, né? O Wesley, ele tá ainda atendendo lá, mas ele vai te passar um outro assessor porque ele está indo para uma outra frente aí de trabalho. Mas é assim, o, o, o pessoal do BTG, né, cara, o atendimento deles é excelente. Agora, o principal não é isso, é que a Wise, cara, ela tem uma preocupação primordial, né, a preocupação máxima deles é o resultado para o cliente, né? Então, assim, uma assessoria excelente, cara. Tá? Então, não só em termos de produtos, mas em termos de assim, estratégias que eles podem oferecer para a gente. Né? Então, acho que é bem interessante o trabalho deles. Agora, a minha preocupação é com o fundo Ficube. Realmente, a, a perspectiva, né, do que ele pode Ah, trazer de resultado é uma coisa impressionante, cara. Entendeu? É isso. entendi. Então fiz lá o meu aporte, né? Vou fazendo aportes mensais e vou deixar o barco correr, porque assim, cara, a estatística dele é uma coisa. Já tem algum resultado já? Quanto tá dando por cento já Cara, não nesse sei, intervalo? ele tá fechando, quer ver? Eu vou ainda fechar um mês, eu não tenho um mês ainda fechado, entendeu? É, porque começou agora. Pela data da abertura lá. Então, assim, eu não tô nem um pouco esquentando a minha cabeça com isso. Tá? Eu vou deixar correr. Aí eu vou ter um parâmetro assim lá no final do ano. Tá? Então, assim, pô, como é que foi os 3 meses dele, né? Aí eu vou ter uma ideia. Por enquanto, eu tô só colocando aportes lá e vou deixar correr. Tá? E aí no final do ano eu vou ver como é que vai ficar. Agora, pelo que eu vejo, né, pelo que eu entendo como é que o Ficube funciona, né, e pelo que eles fazem nas recomendações que eles têm lá, cara, eu não tô nem um pouco, não tô nem assim me estressando com essa ideia de o que o Ficube vai fazer. No fundo, eu já sei que ele vai fazer, entendeu? Então, cara, é botar e pagar pra ver, entendeu? Confiante, hein? Não, eu sou. Não, mas, cara, quer ver? Eu vou dar um zoom aqui no gráfico só pra tu ter uma ideia, tá? Eu vou colocar. Deixa eu colocar um cara bem estressante aqui. Deixa eu ver. Acho que eu vou colocar aqui, cara, a Nasdaq. Tá? Vou colocar a Nasdaq aqui só pra tu ter uma ideia. Eu vou colocar as mínimas 6 fractais. Tá? E vou dar um zoom aqui. Ó, vou colocar até no gráfico semanal. Ó, ó, aqui é o fractal 72, tá vendo aí? Ah, não, peraí, você não tá vendo, né? Não, Peraí, não tá na tela. deixa eu compartilhar a tela de novo, que eu parei o compartilhamento, né? Aí você não vai ver. Eu tô dando um zoom aqui num ETF que replica, né, o Nasdaq, tá? Tá vendo aí? Tô. Então, aqui, ó, o preço ultrapassou o fractal 72 depois da pandemia, certo? Aí a recuperação da pandemia a gente sabe o que foi, tá? 100%. Aí o preço passou o fractal 72, né, na queda aí depois da guerra, 25%, que é uma coisa assim meio padrão do mercado americano. Aí o preço passou o fractal 72 aqui agora em maio de 2023, 15%, tá? Agora vamos pegar um outro cara que é o cara mais estressado de todos, que é o Ibovespa, tá? Então o preço passou o fractal 72 lá da pandemia, 27%. Aí começou a bagunça, né? Depois da deflagração da guerra. Passou o fractal 72, eles vão vendido, 15%. Tá? Aí aqui ele ficou lateral. O que o Ficube vai fazer aqui? Ele não vai fazer nada. Tá? Ele realizou o lucro dessa operação e dessa aqui. E parou.
tá? Aí você vê, por exemplo, vou dar um outro exemplo do que eles podem fazer, que a gente não pode. O dólar, tá? Dólar, o preço passou o fractal 7,2 lá em 2019, né? Desde então, 50% de rentabilidade. Aí depois o preço passou o fractal 7,2 lá em janeiro de 2022, também no mesmo período da guerra, 17%, tá? E até agora não voltou, tá? Então, assim, isso aqui, comprovadamente falando, assim, uma vez que ele atinge o fractal 7,2 e se desloca, ele desloca muito. E ele faz isso com qualquer ativo, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui Banco do Brasil. Vou colocar o Banco do Brasil aqui. Ó, recuperação acima do fractal 7,2 de 2022, tá? Banco do Brasil, 70%. A gente está nessa operação, tá? E lá, anteriormente, né, recuperação acima do fractal 7,2 de 2018, 65%. Tá? E a queda da pandemia ninguém pegou, tá? Mas só para a gente ter uma ideia do deslocamento, 7,2 para baixo, 45%. Tá? Então, assim, a estatística mostra que toda vez que ele faz esse movimento, para cima ou para baixo do fractal 7,2, ele desloca muito. Então, esse deslocar muito significa assim, a gente tem uma rentabilidade média aproximada ali de 20, 25% e com uma taxa de acerto maior do que 70%. Entendeu? Então, isso aqui o Ficube faz. Tá? A gente está vendo um modelo de Mimas aqui. Tá? Tem outros modelos matemáticos que eles estão trabalhando, por exemplo, aqui, ó, quando ele sai de um nível de... Oxi, tá travando aqui. Ó, quando ele sai de um nível de deslocamento de um suporte e encontra a resistência e ultrapassa ela. Quanto que ele se desloca? Olha o fractal 7,2 aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui, né, quando ele vê, por exemplo, existe uma dupla resistência ou um duplo suporte, uma vez que ele ultrapassa os níveis do fractal 7,2 para esses movimentos, cara, é um deslocamento de preço que, sim, é impressionante, cara. É impressionante. Isso aqui está validado matematicamente. Tá? Então, eles estão calculando ainda outra dinâmica de preço, que eu não tenho aqui para mostrar, porque eles estão finalizando lá, que é quando o preço, né, ele não consegue andar, se ele vai abrir deslocamento para o lado oposto ou não. Então, ele só vai entrar quando a estatística mostrar que houve abertura de deslocamento provável. E a estatística disso também, de para onde ele vai depois que abre o movimento, enquanto não abre, ele não vai. Mas depois que abre, ele vai, mas ele vai nessa faixa aí de 25% também. Tá? Então, assim, é como se a gente tivesse uma máquina que me mostrasse, né, que é o que eles fazem lá, que eles trabalham isso em termos de inteligência artificial. Ela me mostra assim, ó, o preço vai abrir e ele vai se deslocar de um ponto a outro e vem fazer um teste aqui. Então nós estamos falando de Banco do Brasil, pode esperar a compra aqui em 46 ou em 44. Ele compra nas duas, tá? Porque se ele chegar aqui, ele pode voltar lá para cima de novo. Ou se ele chegar até aqui, a probabilidade dele voltar tudo é muito maior se ele chegar aqui do que aqui no meio. Tá? Então, matematicamente, isso aí também já está comprovado, né? Do ponto de vista estatístico do deslocamento que ele faz. Então, assim, eles deixam isso tudo rodando, né, cara, em modelos e dando a escalação. Né? Ele fala assim, ó, quem é que vai entrar para rentabilizar, quem é que vai entrar para proteger. Então ele faz essa composição. Tá? Cara, é uma
confiança muito grande nisso aqui. Tá? Beleza? Beleza, vou fazer o cadastro lá. Vou fazer um aporte lá. Tá. Não sei se você pegou o contato do Wesley, mas assim, entra em contato com ele e pede para confirmar se a assessoria vai ser dele ou quem vai ser o assessor. Mas nesse caso aí, como é wise em tudo, aí é tranquilo. Tá? Você me passou o contato dele. Isso. Beleza? Então era isso, cara. Acho que Beleza. por nós aqui. Escuta, escuta, Marco, quantas pessoas estão no nosso clube aí, no Ediza? Cara, a gente fez uma contagem no mês passado, né? Nós estamos com 25 pessoas no clube, né? É bastante. O É, pessoal